Boa noite! Estamos ao vivo e hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Eu coloquei um link lá na bio e se você quiser interagir e conversar comigo, vai lá que a gente vai entrar numa sala do Zoom e por lá eu consigo te ver, você consegue conversar e interagir, vai ficar muito mais divertida essa aula, tá bom? Por isso, como eu vou estar no Zoom, eu vou olhar aqui para o computador para eu poder ver quem que está e a partir daqui a gente vai conversando, certo? Vou abrir o chat. Deixa eu já abrir aqui. Perfeito. Rafael, tudo bem, Rafael? Só esperando o pessoal entrando. Consegue ver se está ok na câmera do Zoom? Ainda tá a o Rafael? Oiê! Não tô. Oi, gente! O pessoal começou a entrar aqui. Deixa só eu arrumar a câmera. Vocês estão me vendo? Oi, é Drazy? Tudo bem? Drazy Kelly deve ser. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui na câmera. Oi, gente! Tô
tentando ajeitar aqui a câmera. Tá aqui na. Cadê o Gabriel, que ajuda nós? Uhum. Vídeo. Hum. Ah, apareci! Tudo no ao vivo, né? Bastidores. É isso. Boa noite, boa noite. Quem quiser deixar a câmera ligada aí para eu ver vocês, vocês me verem, vai ser bem legal. Você pega um paninho para mim? Eu estou começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, esse método Marca Pessoal 360, que a gente desenvolveu durante um tempo aí e estamos começando com essa aula ao vivo. E aí a gente vai ter não só esta aula de hoje, mas a gente vai ter amanhã e depois também para eu apresentar esse método para vocês, que é assim transformador. O que aconteceu na minha vida e o porquê que eu cheguei nesse método, né? Eu tive na maternidade eu me perdi de mim mesma, eu não me reconhecia. E aí eu decidi estudar um pouquinho para eu aprender como que eu ia me portar, como que eu ia, né, me vestir melhor, porque eu não estava me reconhecendo. E aí eu fui buscar informações, eu já era do marketing, e aí eu fui buscar informações de como eu faria para me apresentar melhor e descobrir o mundo do personal branding. E aí, a aula de hoje, a gente vai focar em aprender o seguinte: o que a sua imagem atual está comunicando para as outras pessoas. Então, a gente precisa entender o que a gente tem, né, para comunicar qual que é o objetivo e alinhar os dois. Para a gente conversar um pouquinho, quem tá online aí? Pra ver? Pessoal que está online no Instagram, se quiser vir para o Zoom, a gente conversa melhor. Oi, Isa. Oi, Dri. Oi, Ana. Tudo bem, gente? Se vocês quiserem ir para o Zoom, eu vou ficar olhando aqui aí, mas vamos conversando. Deixa eu ver. Só ajeitar. Sejam muito bem-vindas, vocês que estão entrando. Hum, uhum. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. E essa aula, a gente vai gravar ela, porém, ela vai ficar disponível por 24 horas. A hora que a gente finalizar aqui, eu vou ver certinho onde que a gente vai deixar disponível, se no canal do YouTube, se por aqui no Instagram mesmo. Mas a gente vai falar hoje sobre o que a sua imagem hoje está comunicando. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, a todo momento você comunica alguma coisa, você passa informações o tempo todo. Então, todas essas informações que você tem passado, né, com a sua imagem, elas estão ou não alinhadas com o seu posicionamento, né? Elas estão ou não de acordo com os seus objetivos. Então, a gente precisa refletir sobre isso e entender que não adianta a gente fazer uma cópia de outras pessoas, porque a nossa marca pessoal ela precisa representar a nossa essência. Então, se a gente não tiver a nossa essência representada na construção, né, na ativação da nossa marca pessoal, a gente vira uma cópia, a gente
passa a ser só mais um no mercado. E o seu diferencial é ser você mesmo. O seu diferencial é ter as suas características. Ninguém pode ser você, ninguém pode ser eu, né? A gente somos, não, né? Nós somos únicos. E, portanto, a gente precisa ter essa consciência do poder que a individualidade tem na nossa vida. Muitas vezes a gente se inspira naquilo que está fora, mas perde também o foco sobre aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, é essa conexão. E a própria Bíblia já fala da importância da gente se olhar, né? Porque se somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem aí um grande legado de vida, porque se a gente veio para representá-lo, a gente tem uma grande missão, a gente tem uma forma privilegiada, né? Para a gente construir essa existência. Então, que a gente construa da melhor forma possível e que realize todas as missões que a gente, né, tiver na vida e que esquentar o coração, que der aquela vontade de fazer acontecer. Isso é o mais importante. Então, esse é o objetivo, né? O que queima o coração é o objetivo, e a sua imagem, ela precisa ser alinhada a esse objetivo. E ela não pode perder, você não pode perder a sua essência aí no caso. Então, o que que você precisa entender? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção na construção da sua marca pessoal? Muitas vezes as pessoas pegam um blazer preto, né? Às vezes deixa muito sério até para transmitir algum tipo de autoridade, mas você colocar a roupa adequada para transmitir a mensagem que você precisa é o mais importante, porque não adianta você só colocar um blazer ou uma roupa escura ou alguma coisa que seja característica e padrão por aí, se isso não está de acordo com o seu público, né? Isso não está de acordo com o seu objetivo final. Então você precisa sim, se conhecer, entender com quem você está falando para que haja fundamento nessa construção. Então, vamos supor que a gente trabalhe aí como professora ou alguma área de acolhimento, né? Alguma coisa da saúde. Se você só colocar um blazer sério, isso não vai te fazer ter autoridade no seu segmento. Se você precisa transpassar acolhimento, colocar cores mais suaves vão fazer com que você tenha melhores resultados. Então, por isso da estratégia, né? Não adianta nada colocar o que é comum, o que é chique, se você não está atingindo o seu objetivo real, porque o chique mesmo é você ser você mesmo. Então, chique é dignidade, chique é caráter, e quando a gente se posiciona com intencionalidade, quando a gente se coloca, né, com intencionalidade na vida das pessoas, a gente acaba tendo melhores resultados. A gente tem essa opção de ter, assim, não só um bom resultado, mas ser efetivo e duradouro, para que você tenha um posicionamento que não seja momentâneo, né? Tudo que vira trend acaba caindo, né? Logo depois já saiu. Então, se você entrar tudo aquilo que está na moda, tudo aquilo que tá em alta, você pode ser que perca. Então, se você viralizar de repente, viralizar pode até ser legal, pode até ser divertido, mas como que você vai se sustentar a partir disso? Então, profissionalmente falando, você precisa desejar essa solidez, essa estrutura, né, construída e reforçada daquilo que você faz, daquele que é o seu propósito, seu objetivo e não qualquer imagem, qualquer coisa que seja dito. Até porque o posicionamento de imagem, ele pode ser feito em diversas fases da vida. Muitas vezes você trabalha com uma coisa, mas você quer mudar. Então, a gente faz um rebranding para que as pessoas parem de te ver com aquilo que você fazia e passem a te ver com aquilo que você deseja fazer, né? Então, você precisa entender qual é a sua intenção. Oi, oi, Joyce entrou aqui também, tudo bem? Se quiser abrir a câmera para eu te ver, eu tô aqui também, tô aqui, tô ali. Se a gente entender que quando a gente coloca a nossa intenção
no nosso posicionamento, na nossa imagem, a gente tem melhores resultados, né? Então, tem que ser estratégico. Não adianta você ser bom naquilo que você faz se você não se posicionar e se as pessoas não souberem disso. Então, qual é a sua intenção? Primeira coisa que você precisa saber, qual é o seu objetivo, né? O que que você quer alcançar com isso? Então, a gente, sabendo disso, precisa modelar outras pessoas. E o que é modelar? É se inspirar e colocar o seu toque, a sua verdade. Porque quando a gente só copia, a gente acaba sendo uma imagem falsa, uma imagem que não nos representa. Muitas vezes a gente entra num estilo, às vezes é por modinha, né? Tá num ambiente e aí acaba envolvendo com as pessoas e acaba tendo aquelas características desse grupo de pessoas, que às vezes não tem nada a ver com o que você realmente é. Então, por isso a gente precisa entender que a gente precisa modelar e não copiar. Quando você se inspira, né, e admira alguém pela questão profissional, é muito legal que você modele essa pessoa, né? Se inspire nessa pessoa. Mas quando as pessoas são apenas uma cópia, não sei se aqui vocês conhecem o Tony Robbins, ele é assim dos maiores coaches motivacionais e transformadores, assim, tem vidas e vidas, muitos brasileiros, inclusive, já fizeram o treinamento dele, que foram transformadas pelas técnicas que ele aplica. E aí, o que que acontece? Muitos brasileiros, e fora do Brasil, deve ter também muitas pessoas que ao invés de modelar aquilo que ele faz lá, trazem uma cópia exata daquilo que tem lá. E aí, como tem um documentário dele na Netflix, é muito fácil de você reconhecer quem está copiando, né? Tem gente que copia exatamente do jeito que está lá e fica muito feio, porque é cansativo, não é a verdade daquela pessoa. Essa é a verdade do Tony, não da pessoa X que está fazendo em outro lugar, né? Com as mesmas falas, com o mesmo jeito de entrar, com o mesmo jeito de falar, com o mesmo jeito de abordar as pessoas. Então, entender que quando você copia, você não consegue sustentar por muito tempo, né? Ninguém sustenta uma imagem falsa por muito tempo. Big Brother tá aí para provar, né? Às vezes a gente começa faz muito tempo que eu não acompanho, mas isso não é uma característica que mudou. Começa o programa, você vê certas pessoas que já vão puxando, são os bonzinhos né, já vai tendo as panelinhas ali, e aí as pessoas colocam a sua personalidade, né? E aí essa personalidade vai passando um tempo, ela não vai aguentando mais, e isso vai explodindo. E aí acontecem até surtos emocionais, porque não consegue mais sustentar essa personalidade que não fala a verdade dessa pessoa. Porque, como é um jogo, né? É criada uma estratégia para ganhar esse jogo. Então, às vezes, essa estratégia é mudar até a própria personalidade. Mas aqueles que são mais verdadeiros possíveis são aqueles que ganham maior destaque. E não só durante o período do programa. O programa já existe há muitos anos, não sei exatamente quantos, mas tem muita gente que saiu dali e consolidou uma carreira de sucesso. Diferente de outras pessoas que caíram no esquecimento, que tem gente que até ganhou prêmio e ninguém nem lembra quem é, ninguém nem sabe, né, de quem se trata, e às vezes já até queimou todo o valor que recebeu, e isso faz com que não tenha um bom uso da visibilidade que o programa deu. Então, criar essas estratégias são importantes para que a gente tenha um tempo mais consolidado, né? Que seja mais forte esse período, né? Essa construção e cada vez aumente. Porque a tendência de construção de marca não é que você crie né, passe um tempo e cai no esquecimento. Não, a ideia é que você crie essa marca e que você tenha uma evolução disso, que você acabe sendo sempre visto e lembrado por isso que você faz, por isso que você é, e também tenha um valor maior com o decorrer do tempo, não é mesmo? E aí, você precisa pensar numa situação muito importante. A nossa marca pessoal, ela é a representação daquilo que somos.
alinhado ao nosso objetivo. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala da criação, né, da marca pessoal, eu gosto de dizer sobre a ativação da marca pessoal, que a ativação é quando você tira aquilo que você já tem dentro de você e coloca para o mundo ver. Você precisa pensar nas suas emoções, né? Como andam as suas emoções. Então, as suas emoções, elas estão abaladas, as suas emoções estão ainda imaturas, né? Isso precisa ser visto. Para que você quer construir essa marca? Para quem, né? Quem que você quer atingir nessa construção de marca? Você quer construir uma marca de sucesso porque você quer esfregar na cara de alguém, então essa emoção está abalada, né? Se você quer construir uma marca de sucesso porque você sente que isso é um propósito de vida e que você quer ter sucesso e ser reconhecido com isso, aí sim você está num caminho mais concreto. Deixa eu tomar uma água aqui. Hidratem-se também. Então, a gente precisa pensar o seguinte: emocionalmente, colocar toda a emoção nessas respostas, né? Como que você quer ser visto? Né? Você quer ser visto com fama, você quer ter uma visibilidade de muitas pessoas, de pessoas específicas, né? Como que você quer que as pessoas te olhem? Aí você também precisa entender para quê, né? Qual é o propósito nisso que você tem se colocado, né? Para quê e para quem? Por quem que você faz isso? E por que que você faz isso? A cachorrada latina faz parte também. Quando a gente coloca as nossas emoções na nossa construção, muitas vezes a gente se embanana um pouco. Por isso que tem tanta gente, né, na faixa aí dos seus 40, 50 anos, tão infeliz com a própria profissão. Por isso que tanta gente trabalha pela aposentadoria. Porque ao invés de construir, se consolidar com alguma coisa que realmente era um propósito de vida, com algo que, né, tocava no coração e fazia os olhos brilhar, ao invés disso acontecer, muitas vezes escolheram profissões que davam mais dinheiro, escolheram profissões que os pais já seguiram e acabaram seguindo as mesmas profissões, e a frustração vem no decorrer dos anos. Então, quando você escolhe por você, né, quando você tem essa decisão dentro daquilo que você quer, daquilo que você faz acontecer, é muito mais sólido, é muito mais intencional. E se a gente parar para pensar, se eu perguntar para vocês agora o nome do seu tataravô, a maioria eu tenho certeza que não sabe qual é. E a gente está falando de 4 gerações acima da gente. E não sabe quem é. Se eu perguntar o nome de todos os seus tios, bisavós, tem muita gente que não sabe quem é. Se eu te perguntar quem era o melhor amigo do seu avô na adolescência, não sabe quem é. Então, por que de acho tanto medo de seguir aquilo que o seu coração pede? Por que tanto medo de fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer? A gente precisa ter mais coragem de assumir o que a gente realmente veio no mundo para fazer. Porque se a gente veio no mundo para viver pelos outros, pela opinião dos outros, né, uma necessidade de aprovação das outras pessoas, aí é uma existência muito em vão. Aí é uma existência que é quase sem sentido nenhum. Então, emocionalmente, a gente precisa estar pronto para construir essa marca, para a gente saber que o objetivo principal da sua marca pessoal é dizer para o mundo quem você é e o que você faz, e não agradar ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, não é você, o alecrim dourado, que vai vir, né, e atingir todos os públicos e todas as pessoas. Então, a gente precisa ter essa noção para ter maturidade na hora que vier as negativas daquilo que a gente está construindo. E ninguém tem sucesso em hater.
Hater é aquele que vai lá só para te buzinar, né? Só para, não faz isso, ai, tá se achando, ou, né? Sei lá, qualquer coisa aleatória. E essas pessoas, elas são muito desocupadas na vida, eu acredito, e ficam ali te negativando e buscando defeitos. Mas se você não tiver essas pessoas, não tem um impulsionamento, então precisa ter a maturidade para lidar até com isso, né? Às vezes eu vejo uns comentários de internet e falo, gente, pelo amor de Deus, precisa falar isso para as pessoas, né? Que cara de pau é essa de você falar, principalmente para gente que já tem muita fama, né? De você chegar lá e dizer que não gostou da barriga da pessoa, que você não gostou da plástica que a pessoa fez, sabe? Não existe respeito. E quando você começa a construir a sua marca pessoal, você está sujeito a ter esse tipo de comportamento de pessoas atrás de você. Então, julgando o seu trabalho, julgando as suas falas, julgando as suas atitudes, julgando a sua roupa. E isso aí, se você não tiver estrutura emocional para lidar com essa questão que o sucesso traz, você pode não ter a constância necessária para o seu sucesso. E sucesso é treino. Sucesso é disposição e treino. Então, com treino adequado e com a disposição e a constância adequada, o sucesso é garantido. Então, não é assim, vou ter sucesso profissional se eu tiver sorte em alguma coisa. Sucesso é treino, não é sorte. E aí, essa ativação da marca, ela vai depender da aplicação correta do método PSC. O que é esse método? Eu defini ele como o primeiro passo, né? Após você se conhecer, é o primeiro passo para você ir para o mundão. Então, PSC é o seguinte: você vai definir quem é a sua persona, né? Com quem que você está comunicando. Nada adianta você comunicar com muitas palavras difíceis se o seu público é muito simples. E vice-versa, de nada adianta você falar de uma forma muito simples, muito cheia de gírias, se o seu público tem ali uma necessidade de uma linguagem mais formal. Então, a gente precisa entender que construir a imagem é não só saber quem você é, mas saber com quem você fala. Sabe quando você se adapta? Se você está com seu filho, você fala de uma forma, se você está com seu marido, você fala de outra forma, se você está com a sua mãe, com seu pai, você fala de outra forma. Exatamente isso é a construção da marca pessoal. Você precisa saber que o seu público é um tipo de público específico e que vai te ouvir falar, né, de certa forma, certas coisas. O meu público, por exemplo, a maioria é feminino. Então, eu falo com muitas mulheres e muitas mães. Então, não adianta eu trazer informações demais sobre coisas que às vezes eu nem domino, mas que não estejam para esse público, né? Então não adianta nada eu colocar uma linguagem que nem é minha, que seja muito juvenil, adolescente, com muitas gírias, e eu não consigo acompanhar, entende? Então, entender quem é o público de fato faz uma grande diferença. Então, PSC, persona, e aí o S é de solução. Então, o que você soluciona? O que você soluciona para o seu público? Ou você faz parte da solução, ou você faz parte do problema, ou você faz parte da paisagem. Não tem como ficar numa outra área. Quando você soluciona coisas, você tem a chance de ter sucesso profissional. Então, o que você vende, não importa o que seja, mas eu tenho um produto, mas eu tenho uma prestação de serviço. Não importa o que seja, você vende soluções. Então, intensificar para que as pessoas saibam dessa solução que você oferece, né? E por isso o C de constância, que é ter constância naquilo que você comunica para as pessoas, que todas as pessoas saibam que você tem essa atividade, né? Que você executa essa atividade, que as pessoas entendam que você é bom nisso que você faz. Então, mostrar quem são seus clientes, com frequência, mostrar o que você faz, mostrar o seu dia a dia. As redes sociais, elas são muito importantes para que a gente mostre tudo isso, né? Então,
quando a gente aplica esse método PSC com consciência e com intencionalidade, a gente vai para os lugares corretos. A gente faz network com as pessoas certas, a gente comunica com quem realmente a gente precisa comunicar, e isso faz com que os resultados sejam tanto mais positivos, quanto sejam resultados mais sólidos, né? E muito mais rápido também, porque você pode ter muita capacidade profissional, você pode ter muito know-how, mas se as pessoas não verem isso em você, você não tem condições de receber a primeira chance, né? E a primeira chance que vai trazer para a segunda, que vai trazer para a terceira. Então, por isso que a gente precisa entender sobre essa consolidação da sua marca. E aí, uma informação muito importante é o seguinte: tomar mais um pouquinho de água. Quando a gente escuta, a gente utiliza 16 mil neurônios. 16 mil. A gente utiliza para ouvir. Porém, quando a gente vê, a gente utiliza 126 milhões de neurônios. Isso quer dizer que aquilo que você vê tem muito mais importância do que aquilo que você escuta. Você pode até ser muito bom em comunicação, você pode até ser muito bom naquilo que você está explicando, falando ou, né, querendo vender para alguém. Mas se a sua imagem não estiver condizente com aquilo que você está falando, você perde toda a credibilidade e a sua chance é por água abaixo. Então, quando você tem essa consciência, você passa a acessar um outro nível de solução. Você passa a se preocupar mais com aquilo que você vai fazer, né, na escolha da tua imagem mesmo. Então, você vai pensar no seu corte de cabelo, você vai pensar na roupa que você vai usar, você vai pensar nas cores que você vai escolher, nos sapatos, como que você vai sair de casa. Se a todo momento você faz network, você precisa ter a todo momento um posicionamento para que esse network seja realizado com muito mais eficácia, né? Porque o sucesso ele é dependente do network, o sucesso é dependente de conexões, né? A gente não, mas nem, não sei se vocês são da época, sabe quando falava assim, porque quero trabalhar com bicho que não gosta de gente? Eu tinha, na época, na escola, tinha um monte de gente que falava isso, eu não gosto de gente, eu vou trabalhar com bicho, vou trabalhar com planta. Tá, ok, mas quem que vai te contratar para você trabalhar com o bicho, com a planta? Né? Ah, mas eu vou ser dono dos meus bichos, das minhas plantas. Ok, mas e quem vai te pagar por isso? Né? No fundo, a gente precisa entender sobre relacionamento e conexão. E aí, quando a gente fala da imagem, essa imagem precisa ser posicionada de acordo com aquilo que você vai vender de fato. E aí, algumas dicas dessa imagem, de como se colocar nessa imagem, né? Sobre a roupa, toda roupa comunica, né? Sobre o cabelo, todo cabelo comunica. Quando a gente tem um cabelo mais curto, a gente impõe mais autoridade. Quando a gente tem um cabelo mais comprido, a gente transmite feminilidade. Então, tudo tem significado. Quando a gente tem o cabelo mais dourado, mais loiro, a gente tem uma acessibilidade. Se esse loiro é platinado, muito claro, a gente tem uma força informada, uma autoridade informada. Então, por isso que muitas vezes a gente vê em artistas essas mudanças de fisionomia, né? De corte de cabelo, de roupa, estilo de se vestir. E isso é muito impactante no resultado, né, de todo o processo, de todo o trabalho. Então, quando a gente coloca, né, de roupas, vamos falar de roupas. Quando a gente coloca um linho, a gente transmite mais sofisticação. Quando a gente coloca um jeans, a gente transmite uma coisa mais despojada, né? Quando a gente coloca uma seda, a gente já coloca ali uma sensualidade. Então, é essa a intencionalidade que tem que ter, é essa estratégia que a gente coloca na hora de escolher se vestir. Então, se a gente pensar aqui numa alfaiataria, essa alfaiataria ela pode ser escolhida de diversas formas. Ela pode ser uma alfaiataria clássica, ela pode ser uma alfaiataria mais esportiva, ela pode ser mais romântica, ela pode ser mais extrovertida, mais moderna, mais criativa. Então, tudo isso que a gente escolhe, né, na hora de se vestir,
é muito intencional. Às vezes, se você colocar e não saber qual é o significado e só colocar por estar bem vestido e porque tá bonito, você pode passar uma imagem que você não queria passar. Então, por isso que marca pessoal não tem nada a ver com moda. Marca pessoal é marketing puro, porque você escolhe aquilo que vai te dar o significado que você quer. E não aquilo que tá bonito. Não é só você estar bem vestido, não é só você estar alinhado ali com uma roupa nova e beleza. É você ter um resultado positivo daquilo que você está se colocando. Então, por exemplo, quando a gente vai para o palco, quem fala com o público, quem vai para a palestra, o assunto abordado precisa estar alinhado com essa imagem. São ali, uma palestra geralmente são 50, 100, 1000 pessoas, todas olhando para você. Se você tem todas as pessoas te olhando, elas só vão dar credibilidade naquilo que você está falando se aquilo que você está vestindo estiver de acordo com aquilo que você fala. Então, um exemplo muito que eu tenho reparado, que tudo é marketing, gente. Mas não sei, acho que deve ter uma galera aqui do Mastermind, e quem tá no Mastermind do Darlan, que eu tenho uma turminha aí que eu sei, deve ter reparado isso. Fizemos o curso esses tempos atrás do Pablo Marçal. Esse curso inteiro, ele está vestido de roupas esportivas, né? Então, ele tem colocado ali um lifestyle de corredor, de que tá, né, atleta, e isso tem feito com que ele tenha outras portas abertas. E a intencionalidade que ele tem nisso está de acordo com o objetivo dele, né? Agora, ele não começou a carreira dele de palestrante, de especialista, de expert, usando roupas esportivas. Ele começou lá atrás, ele começou alinhado com roupas mais esporte fino, né, para gerar essa credibilidade, para que as pessoas parem para escutar aquilo que ele está falando. E coisas que ele fala são sensacionais. Hoje a gente para assistir, né, parte do curso e ele tá lá de casaco, às vezes com a touca do casaco tampando ali, mas a gente já sabe que aquilo que ele fala é legal. Então, se você ainda não está nesse nível, a sua escolha precisa ser mais intencional possível. E aí eu tenho certeza que existe intencionalidade nele também. Existe algum resultado sobre isso depois. Ele provavelmente vai lançar alguma coisa a respeito disso, vai aproveitar isso com um marketing muito pontual e ter resultados com isso. Mas, se você está começando, você precisa se colocar de acordo com aquilo que você está comunicando, que você está falando. Então, quando a gente coloca um cabelo, por exemplo, ou na roupa, linhas retas, a gente demonstra força. Quando a gente tem um cabelo ondulado, né, ou de caixinhos também, que passa essas linhas de ondas, e roupas também com mais fluidas, mais onduladas, né, com babados e tudo mais, a gente passa mais leveza, né? Aí, quando a gente usa acessórios mais volumosos, mais presentes, mais grossos, a gente passa um poder. Se a gente coloca acessórios menorzinhos, né? Como eu estou usando aqui, esse aqui é maiorzinho, mas é tudo bem simples, simples, mas tudo menorzinho. A gente passa uma leveza, a gente transmite minimalismo, que é uma coisa mais delicada. Quando a gente escolhe colocar roupas coloridas, a gente deixa tudo mais extrovertido. Então, eu colocava muita roupa colorida, adorava usar roupa colorida e sustentava muito bem, assim, colocava aquelas color block e misturava estampa e sustentava. Mas isso não está mais de acordo com com o meu posicionamento atual. Hoje eu me posiciono como especialista, né? Me especializei em tudo aquilo que eu venho trazer para vocês. Se eu colocar aquelas roupas todas coloridas, eu vou estar trazendo uma mensagem mais extrovertida, mais dinâmica e tirando a seriedade da capacidade que eu tenho de conteúdo para trazer para vocês. Então, eu coloquei esses tons mais neutros, né, para trazer essa sobriedade. E aí eu coloco pontos de cor, né? Por exemplo, hoje aqui eu tô com pink aqui, mas eu tô de preto, com prata e tudo mais pro neutro. E isso faz com que eu transmita essa seriedade, essa sobriedade.
e também com uma acessibilidade naquilo que a gente vem conversar, né? Naquilo que a gente vem passar. Muitos de vocês me conhecem só pela rede social, então entender que aquela pessoa que está ali por trás dessa rede social tem um conteúdo que pode impactar, pode transformar, não é fácil. Muitas vezes a gente julga, né, de primeira e não consegue entender exatamente o que está fazendo ali. Então, esse posicionamento ele é constante. Como eu falei antes, né? A importância da constância, tá sempre repetindo aquilo ali. E aí, se a gente for pensar também continuando pensando nas roupas, uma roupa listrada, ela é mais tradicional, né? Uma roupa de estampa de flor, ela é romântica. Então, tudo tem significado. Ah, mas como entender tudo isso? Entender o posicionamento que, se a gente tem, por exemplo, eu sou advogada e eu vou conversar vou fazer uma palestra para um grupo de mulheres sobre o direito né, e segurança da mulher, alguma coisa nesse sentido. Cachorrada aqui em casa tá. Quando eu vou conversar com essas mulheres, tudo bem de eu estar com uma roupa mais romântica, com um vestido mais fluido, com cores mais leves. Agora, se eu estou numa audiência e eu preciso me posicionar com autoridade, se eu colocar um vestidinho menininha fofinho, a autoridade vai por água abaixo. É imediato essa autoridade não colar, sabe? Não convencer. E aí, se nesse posicionamento eu não convenço, pronto, eu perdi o caso. Às vezes eu tenho qualidade naquilo que eu estou falando, mas as pessoas que estão ouvindo estão me vendo. E se elas estão me vendo, elas estão construindo opiniões a respeito daquilo que eu estou passando, através daquilo que eu estou vestida, né? Então, precisa ter esses ajustes. Quando a gente coloca, muitas vezes, vou dar um exemplo, eu deixei de usar o cabelo loiro, porque eu estava ressecando demais, eu tenho um fio muito fino, e aí, o que que o cabelo seco e meio, é, como que fala? De palha mesmo? Tava assim, meu cabelo, não conseguia pentear ele. E o que que isso transmite, né? Ele ficava armado, ele ficava estranho. Isso transmite desequilíbrio emocional. Consegue pensar que às vezes você não tem nada e a pessoa pode olhar e te julgar, né? Ser uma pessoa desequilibrada, ser uma pessoa explosiva, né? Ser uma pessoa às vezes histérica, só pela sua imagem e você nem passou para pensar esse tipo de coisa, né? Ou vice-versa, se você tem o cabelo muito preto e você quer passar um acolhimento, talvez esse preto está te deixando muito séria. Então, fazer esses ajustes são muito importantes. Mesma coisa da maquiagem. Maquiagem natural, ela é padrão, todo mundo vai bem, porque aquilo que é natural favorece sempre, porque está sempre te mostrando a sua verdade. Mas se você quer caprichar mais na maquiagem, você precisa ter o discernimento do que você quer transmitir. Se essa maquiagem vai ser uma maquiagem que vai transmitir uma autoridade, se vai transmitir sensualidade, se vai transmitir leveza, se vai transmitir feminilidade. Então, precisa ter intencionalidade em tudo isso. E uma informação, acho que é a mais importante de todas, que acredito que vocês já tenham esse entendimento, talvez não consciente, mas já tem esse entendimento. O nosso corpo, ele fala mesmo que a gente não diga nada. O nosso corpo, ele representa mensagens a todo momento, o nosso corpo está dizendo alguma coisa. Então, uma pessoa boa de leitura corporal, você não precisa comunicar nada, ou você pode estar até dizendo, e ela consegue entender se você está falando a verdade ou não. Então, aí os psicólogos, psicanalistas conseguem até comprovar isso que eu estou dizendo,
que a leitura a leitura não verbal, né, dos nossos gestos, de como a gente se comunica, ela é importantíssima. Então, como que está hoje a sua postura, né? Como que você tem se comportado, né? Se você precisa atingir um público, vamos falar de classes sociais, né? Classes sociais básicas da economia A, B e C. Se você hoje tem um produto de ticket alto, que você quer atingir o público de classes A e B, que estão ali na média, classe A, 15 mil mensal, né? Classe B, se eu não me engano, tá 8 mil. Eu não lembro exatamente nisso, faz uns anos que eu me formei, mas mais ou menos ali. Então, você vende ali um produto de 3 mil por mês. Então, vamos supor que você tem é, uma consultoria, né? Você é médico, alguma coisa nesse sentido, vai fazer algum pacote ou quer vender um produto com um ticket maior. Tá, vamos supor que o produto custe 100 mil. Ou 100 mil não, 3 mil. Qual é a autoridade de que aquilo que você vai vender vai solucionar alguma coisa para a pessoa se você tem um comportamento infantil, né? Se a sua postura é infantil, excesso de malemolência corporal demonstram isso. E às vezes você é muito sério e você nem sabe disso, né? Então, se você às vezes passa uma imagem de desleixo, né? Um excesso de conforto na sua roupa pode transmitir esse desleixo, né? Pode te deixar, pode te desclassificar para executar esse trabalho, né, de consultoria ou de qualquer outra coisa, porque você está com, às vezes, com um moletom, alguma coisa que está muito, né, à vontade, e isso pode te prejudicar na hora de fechamento de propostas mesmo. Então, a todo momento que você está comunicando alguma coisa, você precisa entender que o seu corpo está falando, né? Quando você está muito retraído, muito fechado, né? O tempo todo braço cruzado, você bloqueia a comunicação. Então, quando você coloca muita força no aperto de mão, né? Excesso de força, passa insegurança tanto quanto falta de força. Aperto de mão, na hora de você cumprimentar as pessoas, precisa ser firme, mas não a ponto de doer a mão do outro. Ela precisa ser firme e ela precisa ser reta para a pessoa, né? Quando você tem uma comunicação, eu falo com as mãos, vocês vão perceber isso demais. Mas eu falo com as mãos sempre muito próxima a mim aqui, né? Fazendo sentido com aquilo que eu estou comunicado. E eu treinei muito isso. Antes eu falava com as mãos, mas assim, abertamente. E isso fazia com que eu passasse essa insegurança de imaturidade, de infantilidade. Então, eu treinei muito para passar essa segurança daquilo que eu estou falando. Se segurar a minha mão, talvez eu não consiga falar. Então eu preciso sempre usar ela, né, na minha comunicação. Mas se eu tampar minha boca e ficar muito, né, meio escondendo, eu posso transmitir que eu estou mentindo, né? Então, como que você tem se apresentado? Tem que refletir sobre isso para entender onde está a sua imagem hoje, né? Que estilo que você tem usado, né? Que tipo de roupa você tem usado? Está de acordo com o seu trabalho? Está de acordo com o seu posicionamento? Com a ideia de marca que você quer construir? Porque se você entrar no elevador e tiver a pessoa que vai transformar a sua carreira, você está pronto? É essa a pegada da marca pessoal, né? Se você vai no Shark Tank, gente. Você chega, você tem 2 minutos lá, então você precisa estar pronto para chegar aquilo, vai falar e pronto, acabou. E quando você se arruma e alinha a sua roupa, seu corte de cabelo, toda a sua imagem, você alinha ao seu objetivo, você fica mais seguro. E quando você fica mais seguro, você consegue, assim, mover montanhas. É sensacional. Então, assim, você estando pronto a todo momento, você vai conseguir ter resultados muito melhores do que se arrumando apenas
na hora de atender esse cliente, entende? Aproveitando todas as oportunidades, os melhores negócios que a gente já fez, né? Aqui em casa, por exemplo, eu e o Carlos, melhores negócios que a gente já fez foi sentado num restaurante, né, conversando e trocando ideias. Os maiores insights que a gente já fez foi com amigos num almoço. Então, a gente tem essa necessidade de se manter posicionado para que todo momento você aproveite as oportunidades. Esses dias eu até vi uma postagem no Instagram que tava assim, uma pessoa viralizou, vocês devem ter visto, uma pessoa subindo a escada rolante e aí várias pessoas passando. Aí falava assim, oportunidade passando, né? Então, assim, até que ponto você vai deixar a oportunidade passar? Você tá aí orando, pedindo a Deus para que as oportunidades cheguem para você. Tá, e Deus tá mandando. Mas você tá pronto para receber? Né? Então, é necessário pensar como que você tá para ter esse discernimento. E aí, pensando em tudo isso, a gente entende que não adianta, não se trata de estar bem vestido, se trata de ser intencional, né? Você tá bem vestido não quer dizer nada. Usar roupa cara não quer dizer nada. Se você não tem intencionalidade, é em vão, é dinheiro jogado fora. Você precisa ter intencionalidade para que, se você estiver usando uma roupa da Shein, se você estiver usando uma roupa da Zara, se você estiver usando uma roupa da Chanel, você vai ter o mesmo resultado de posicionamento. Você vai estar estrategicamente alinhado àquilo que você se propõe a fazer. Então, vamos de exemplos, não, pelo fato de não é só se arrumar. Um exemplo muito legal que eu gosto de usar é da Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, quem lembra de ter assistido ela no jornal, ela tinha um corte de cabelo reto, curto, ela tinha a aparência dela toda muito alinhada, as roupas impecáveis, sempre alfaiataria, e ela se colocava com muita seriedade naquilo que ela estava fazendo. E teve um baita sucesso, uma vida inteira ali de sucesso, né? Uma construção incrível de carreira. Mas chegou um nível que não fazia sentido. E aí entra a questão do posicionamento. Ela se posicionou por muitos anos de uma forma. E quando isso parou de fazer sentido, ninguém precisa ser escravo de uma escolha que fez no passado, porque fez sentido lá no passado, né? Mas se hoje não faz mais sentido, não precisa ter medo de mudar. E ela fez uma coisa que muitos artistas não têm coragem de nem pensar direito, que é transformar toda a sua carreira. Ela transformou completamente a carreira dela. E aí ela se posicionou como um programa de entretenimento. E aí a mudança, as características dela mudaram inteira. Começou a aparecer uma Fátima de cabelo mais comprido, um cabelo ondulado, vestidos, mas um posicionamento mais leve, mais feminino, mais acessível, porque o que ela transmitia antes era uma seriedade, né? Ela não era nada acessível. E apesar de a personalidade pode até ser, né? Não a conheço para saber se realmente era ou não, mas a imagem que ela passava não era uma imagem de contato direto com o público. E agora ela tem um programa de TV que ela tem esse contato direto com o público. E ela mudou de um jeito muito bonito de se ver. Se posicionou tanto que muitas pessoas nem lembram que ela era a apresentadora do jornal. Então, o rebranding que ela fez ali foi estratégico, foi pontual e deu muito certo. O mundo cinematográfico tem habilidades maravilhosas de construir isso, né? Na mudança de uma atriz ou um ator de um personagem para outro, você vê essas características todas mudando. Então, usar estrategicamente todas essas informações vai fazer os resultados serem melhores. O outro exemplo que eu tenho aqui é da Anitta. Só a aguinha. A Anitta começou no funk, num período que o funk estava começando ali a estourar, né? Que estava num baita auge, né? Porque estava
indo para o Brasil todo, porque o funk ele era só do Rio de Janeiro e começou a explodir, né? O Brasil começou a conhecer. E aí a Anitta apareceu ali. Essa imagem do funk era uma imagem de favela, uma imagem da comunidade muito forte. Então as roupas eram, né, da comunidade, eram as características deles ali. E tanto que esse estilo foi muitas pessoas de outros estados começaram a aderir por conta do funk. Quando ela se consolidou dentro do funk, muito sucesso ali no funk em São Paulo, no Rio, né? Era a conhecida do funk, ela virou uma chave. Opa, eu quero ser a maior artista do Brasil. E ela começou a estruturar a imagem dela para isso. Quando ela quis uma carreira internacional, ela mudou completamente. Ela se posicionou primeiro como uma cantora latina, que somos, né, latino-americanos, porém, o Brasil é o único país que não tem as características tão fortes que tem dos outros aqui da América do Sul, né? O Brasil é o mais misturado de culturas, né, e que não tem a caliência, né, das latinas. A gente tem em alguns pontos do país, a gente tem algumas culturas, mas a gente não tem uma unanimidade sobre isso. E aí ela se posicionou para o mundo conhecer, as latinas são conhecidas, né? Tem até uma, umas imaginações sobre o comportamento, né? Porque são mulheres quentes, não só quentes sensualmente falando, mas são explosivas, né? Aqui é desse jeito, meu mesmo, e pronto, acabou. Então ela se posicionou dessa forma. Quando ela se posicionou assim, ela começou a ter audiência lá de fora. Aos poucos, ela foi se estruturando para ganhar prêmios. E como que ganha prêmio internacional sendo uma cantora latina? Eu preciso ter mais autoridade nisso. E aí você vê uma outra versão, você vê uma mulher mais sofisticada. Então, todas as mudanças que ela fez foi estratégica de acordo com cada objetivo que ela teve. E na nossa vida isso é aplicável, né? Na nossa vida isso pode acontecer também. Então, se você tem um projeto específico, você se coloca inteiro, né, dedicado a esse projeto. Se você tem, não, é a minha carreira inteira que eu quero posicionar, é outra coisa. Eu quero arrumar um namorado, até isso dá, né? Se posicionando estrategicamente, até isso é possível. Por quê? O que é arrumar um namorado? É você encontrar uma pessoa que esteja alinhada com os seus propósitos. Se você alinha a sua imagem aos seus propósitos, você vai atrair pessoas que têm o mesmo propósito. Então, a conta é muito simples, né? Mas muitas vezes a gente acaba dificultando. Mas é isso. E aí, para a gente concluir esse assunto todo aqui, entender que o mais importante, né? Você precisa entender o que você está fazendo, como está a sua imagem e seguir os 3 passos da marca de sucesso. Quais são esses 3 passos? Você precisa comunicar de acordo com a sua marca, né? Essa comunicação precisa ser alinhada com o seu objetivo e com quem você é. Você precisa repetir o que você faz, o que você é, com constância, e isso precisa se tornar uma lembrança para as pessoas. As pessoas precisam lembrar de você por conta de alguma coisa que você faz. Então, eu tive uma confeitaria por 5 anos. Eu, até hoje, tenho pessoas que lembram de mim por conta da confeitaria, né? Eu fiz um rebranding, eu mudei, por isso eu também saí bastante do colorido. Na época da confeitaria, eu usava muito colorido, porque eu tinha essa imagem mais dinâmica e extrovertida. E aí eu vim, né, para realmente viver o marketing que eu já fazia na época, mas não fazia exclusivamente o marketing. E aí eu mudei todo o posicionamento. Então, a gente criando essa construção, eu iniciei a repetição para ser lembrada dessa forma. Isso já tem feito com que as pessoas me vejam relacionada ao marketing, né? Se eu ainda tivesse misturando, né, ou ainda confundindo as coisas, as pessoas não iam entender. Mas hoje
tem esse entendimento do público que me acompanha, já tem esse entendimento e é muito mais sólido. Então, por isso da repetição. Essa repetição precisa ser diária, né? A gente precisa dizer diariamente aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem se colocado, assim. E queria abrir para perguntas sobre essa aula. Vamos abrir no Insta também? Aham. Deixa eu ver aqui. Pessoal aqui, se quiser levantar a mão aqui do Zoom, deixa eu ver. Oi, Pedro, tudo bem? Acabei de ver aqui. Eu vou mandar. Vai ter, a gente vai gravar. Eu acredito que a gente vai colocar no YouTube. E aí eu coloco lá, ou a gente vai transmitir a do Instagram mesmo. Mas pode deixar, que eu mando sim, tá bom? Aí eu aviso certinho onde que tá. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, quer falar alguma coisa? Se alguém quiser me chamar aí no Instagram também para entrar aqui, agora estamos abertos. E uma coisa muito legal é que a gente acaba tendo essa intencionalidade a todo momento, né? Eu estava até falando, conversando com o Carlos, o quanto que a gente teve de mudança nesses últimos tempos, as pessoas que a gente se conectou têm o mesmo perfil de comportamento mesmo, de posicionamento. A gente acaba fazendo network assim a todo momento, é no aeroporto, é na padaria, em todo lugar. Oi, Joyce, tudo bem? Obrigada, obrigada mesmo. Então, a Joyce é da Doterra, a gente teve um bate-papo maravilhoso esses dias. E aí, agora ela está aqui. Obrigada por ter vindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então eu vou finalizar por aqui. Queria agradecer de todo o coração todos vocês que estão presentes aqui hoje. Fazer um convite que amanhã a gente vai ter mais uma aula. Nessa aula, a gente vai conversar. Peraí, tem uma pergunta aqui. A Ana perguntou: sou cabeleireira, porém gostaria de posicionar como terapeuta capilar. Me dê uma dica de como me posicionar. Ana, primeiro, essa terapia capilar, ela é. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ei, Peraí. Essa terapia capilar, ela é da área da saúde? Você tem algum curso específico que você precisa fazer? Ou é uma terapia, eu falo alguma capacitação específica, esteticista, alguma coisa nesse sentido? Tem, tá. Então, você pode colocar o seu posicionamento linkado à área da saúde. Você pode, eu tô falando aqui, mas você tá ali, né? Você pode linkar a área da saúde. Porque quando a gente fala sobre terapia, a gente pensa sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. E aí, a seriedade que é você, né, trabalhar com os cabelos que fazem parte da nossa autoestima, né, de tudo que a gente faz parte do nosso visual, né? O cabelo. Muitas pessoas vivem frustradas pela falta dele, pela queda, né? Por não ter ele alinhado aquilo que gostaria. E então, se você se posicionar desta forma, você vai colocar roupas mais sérias, né? Pode ser, não sei exatamente o seu estilo, mas você pode colocar roupas neutras que vão trazer essa seriedade e linkar a um verde, por exemplo, que vai representar esse segmento da saúde, um verde mais escuro também pode te ajudar muito, um azul escuro pode te ajudar. E aí, se você trabalhar só com mulheres, é legal você utilizar do vermelho, do rosa, né, que podem ajudar
nessa transmissão aí de feminilidade, né? E bater muito na dor. O que que é a dor da pessoa, né? O que que você soluciona? Você soluciona uma dor. Então, dizer se o seu problema é X, eu estou aqui para fazer, né? Para resolver. Então, colocar para essas pessoas que o seu trabalho ele tem resultado, né? Usar muita prova social, já compartilhar muitas vezes aquilo que você já faz, vai te ajudar muito a ter bons resultados. E aí você se colocar, né, com essa seriedade vai te ajudar nisso. O que que acontece com esse rebranding? No começo as pessoas ficam confusas e até querendo, ah, não, volta, volta, volta. Mas é o seu resistir a esse bando de informação de não, volta só ser cabeleireira, não precisa ser terapeuta capilar, isso aí não dá nada, né? Muitas vezes pode ouvir esse tipo de coisa. É a sua capacidade de resistir que vai fazer o seu sucesso acontecer. Então, pode colocar, né, essa seriedade, essas cores mais neutras, que isso vai te fortalecer, isso vai fazer a sua imagem ser melhor posicionada. Se você quiser me mandar uma mensagem mais detalhada de qual é o seu estilo, né? Que tipo de roupa que você gosta de usar, me manda no direct mesmo que eu te respondo e aí já te ajudo melhor nisso. Porque às vezes eu posso te sugerir algumas peças de roupas que você consegue encaixar no seu dia a dia, né, para o seu trabalho, e isso já pode ser um ponto muito positivo. E onde você mora também é importante, porque dependendo da temperatura, né, do lugar que você mora, a gente usa um tipo de roupa, dependendo usa outro tipo de roupa. Aqui mesmo, o calor que fez hoje o dia inteiro, se fosse para fazer serviço fora de casa, né, de blazer, mas sem chance de fazer, né? Porque aqui foi um calorão. Agora, a gente estava semana passada em São Paulo, estava assim, 24, 25 graus, que o blazer foi necessário o dia inteiro quase. Então, até mesmo camisa comprida, num lugar muito quente, não se adequa. Então, me manda essas informações que a gente consegue construir junto, né, essa ideia e eu te mando certinho o que que é. Tá respondido? Me conta aqui que aí a gente já vê. Oi, Dri, tudo bem? Sobre constelação, você usou o rosa, né? A Dri tá falando aqui. Se eu acho compatível. Eu acho compatível pelo acolhimento. O rosa ele transmite esse acolhimento, né? Que é um acolhimento do feminino. Mas uma cor que assim chama muito para constelação pode ser o roxo, porque o roxo tem ele pode trazer uma seriedade para aquilo que é místico, talvez. Não sei se essa palavra é correta, mas pode ajudar muito nisso. Então, o roxo e o azul. E aí, se a gente pensar na seriedade do azul com mais o acolhimento do rosa, a gente transforma ele no roxo. Então, as cores também têm esses sentidos, né? Saber quais as combinações para construir cada cor ajuda a ver o sentido das coisas. Então, a gente tendo essa colocação, os resultados são bem legais. Então, assim, o rosa eu acho legal, mas assim, não sei exatamente qual foi o tema que você colocou, mas sobre acolhimento, sensacional. Inclusive, sua constelação foi incrível na minha vida. Hoje eu estou aqui conversando com mulheres, assim como a gente viu lá na sessão, né, que era um grande propósito, e aí vou honrar a sua vida aqui agora, agradecendo esse momento, né, que a gente teve terapêutico de constelação familiar, onde eu pude ver um mapa do que eu precisava percorrer e acabei até embarcando nessa jornada aí para conversar com essas mulheres. Então, assim, muito obrigada mesmo. É, Ah, tá. Legal. Aí faz sentido. Ó, a Val, peraí, deixa eu voltar na Dri e aí eu já vou na Val. A Dri pensou na cor também, mas não queria fazer referência.
ao tarô que ela trabalha também. Aí sim faz sentido, que daí você separa pelas cores e a gente tem uma necessidade visual de ter essa separação, para a gente entender melhor as coisas. Então faz total sentido. É... A Val, oi Val, tudo bem? A Val, hoje eu acabei de chegar na live. O que você indicaria de cores de roupas para quem tem alto contraste? Para quem tem alto contraste, cores de alto contraste. Tudo que a gente coloca na gente vai ficar bem se a gente tiver um, a gente repetir aquilo que a gente tem na nossa beleza. Então, a gente tem no nosso rosto, a nossa beleza precisa ser repetida na roupa. Se você tem alto contraste, colocar um baixo contraste na sua roupa, a sua roupa chega primeiro, ela fala primeiro que você. Então, se você quer manter esse alto contraste, você pode manter embaixo o alto contraste. Para a sua área, Val, que é de finanças, eu sugiro muito cores mais neutras, o azul, e assim, quando a gente coloca ali um preto, a gente coloca sobre o luxo, sobre a sofisticação. Quando a gente usa um prata, a gente fala sobre futuro. Quando a gente usa ouro, a gente fala sobre o passado duradouro. Então, assim, fazer escolhas em relação a isso são bem importantes para que você seja vista com essa intencionalidade. Né? O que eu falei um pouco antes aqui sobre as curvas, como isso tem um impacto. Então, para você falar sobre finanças, você pode trazer essa seriedade através das cores também. Então, sugiro aí, né, o azul, o preto e um cinza e um branco, acho que fica sensacional com uma paleta a longo prazo para você sempre estar trabalhando de diferentes tons, né? É... Oi, mãe. Minha mãe tá aqui, gente. É... é isso, gente. Mais alguma pergunta? Pessoal do Zoom, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Ó, a Joyce perguntou aqui: eu tenho dificuldade em fazer network. O que você indicaria? É, dica para network é grupo de network. Então, quando a gente faz parte desses grupos, é mais positivo. Porém, aqui a gente tem uma cultura de afastamento, né? A gente tem aqui em Campo Grande tipo assim, eu não te conheço direito, não vou ser tão acessível a você. E isso dificulta o network. Então, eu sugiro mesmo que você crie o seu próprio grupo de network, porque assim você consegue construir como você gostaria de receber, né? Você já tem um grupo de mulheres que te seguem, que te acompanham, e você pode criar e fortalecer esse grupo, né? Fazendo com que elas movimentem e tragam pessoas com mesma linha de pensamento e mesmo propósito. Isso faz com que você tenha mais resultados. E sempre fazer parte de eventos, né? Se você estiver em eventos, você vai ser visto. Então, no seu caso, que são óleos essenciais, feiras são muito importantes, eventos, às vezes, de terapias, ou até mesmo fazer parcerias em eventos empresariais, né, usando ali a importância dos óleos essenciais nesses eventos, né, tanto dentro da empresa quanto em eventos que vão comunicar com outros empresários, isso pode ser muito positivo. Imagina só, se você entra num evento e ele está todo aromatizado com intencionalidade, né? Ele está todo aromatizado com os olhos certos para que tenham atenção, para que tenham calma, para que tenham essa entrega de receber o conhecimento que vai ser passado. Então, se você tem isso e você tem uma apresentação disso lá e um atendimento às pessoas sobre isso para explicar, você faz network ali tranquilamente. E daí você pode se conectar com empresários que vão te levar para a própria empresa e que vai puxando para outro para outro. Então, isso pode ser sensacional. Além disso, empresas grandes, né, se oferecer sempre para vivenciar dentro dessas empresas, oferecer experiências, né? Quando eu estava com a confeitaria, a gente fazia feira. Não sei se você já participa, eu acredito que sim. Feiras femininas e de artesanato e coisas assim.
Então, sempre dava muito resultado para todo mundo. Pode ser interessante para começar e aí ir acessando essa outra galera. Mas você já faz parte de um grupo de network. Acho que você podia se conectar com o pessoal ali da direção e oferecer esse tipo de serviço, porque não é uma coisa comum. A gente entra nos eventos, eu vou em imersões fora daqui, a gente entra, não são todos que têm um cheiro, né? Então é preciso entender que cada sentido nosso tem uma representação. Só que a diferença do cheiro pelo cheiro e o cheiro da aromaterapia são os resultados emocionais que eles causam, né? Então, assim, você tem know-how para isso, né? Falando nisso, aí você pode falar com esse grupo de network e se oferecer, porque eles sempre estão fazendo, né? Inclusive, final de semana agora estava tendo eventos e pode ser bem interessante mesmo. Mas não só coloque lá a aromaterapia, esteja presente no evento para explicar sobre aquilo que está acontecendo, porque as pessoas precisam dessa consciência, né? Você precisa inserir a consciência nas pessoas. E aí sim vai aumentando, vai sempre crescendo. É, tá. Cleide, oi Cleide, conheci a Cleide hoje na live com a Tamily, muito querida. Obrigada. A Cleide está agradecendo que o assunto é interessante, que ela não conhecia. Obrigadão, viu, Cleide? Amanhã a gente tem outra aula, já vou falar sobre isso. Mais alguma pergunta, gente? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma dica? Então, vou convidá-los agora. Amanhã a gente tem um encontro. Peraí, deixa eu só pegar aqui no calendário o que que a gente tem amanhã. A gente tem um encontro amanhã novamente para essa aula e o tema aqui, ó, estratégias para ter uma imagem valorizada e reconhecida. É, a gente vai falar amanhã quais são as estratégias necessárias para que a sua imagem tenha mais valor, né? Que você realmente receba o valor que você merece. Mais do que ser um bom profissional, é necessário que você tenha um reconhecimento sobre isso. Isso vai fazer você prosperar mais, você ter mais contatos, ter uma rede de network melhor e maior. E então a gente vai estudar um pouco sobre isso amanhã. Eu encontro vocês novamente às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, e 20 horas, horário de Brasília. Então, estarei aqui no ao vivo. Quero que vocês contem para mim o que que vocês acharam, se quiserem mandar no direct, né? A gente tentou fazer uma aula aqui no Zoom também para poder conversar, para interagir. Se gostaram assim, se querem que façam só pelo Zoom, só pelo Instagram, comenta aí para mim que a gente vai alinhando. Assim como muitos estão nessa lida, né, dessa transformação profissional, esse projeto ele já tem um tempo, né, consolidado, testado e aprovado, mas eu estou mostrando ele pela primeira vez agora. Então, eu queria que vocês me contassem tudo aquilo que vocês acharam sobre isso, e no que eu puder melhorar, a gente já vai fazendo, tá bom? Muito, muito obrigada. Espero vocês amanhã. Deixa eu ver. Anne, Anne, você quer entrar para conversar? Pode aprovar. Eu não consigo te ver. Entrou? Não? Então é isso, ó. Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, eu espero vocês para a gente ver. Oi, Anne, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui numa aula.
Você coloca aqui para eu ver ela? Eu não consigo te ver que tá virado. Você assistiu? Assisti um pedaço aí, eu não tava em casa, mas assisti aí um pouco. Mas eu te mando o link. A gente estava falando como identificar como está a sua imagem. E a gente conversou tanto sobre isso lá. A gente conversou tanto sobre isso lá em Cascavel, né? Agora estamos aqui colocando Isso. em prática. Daí eu queria te parabenizar, que eu tô muito feliz aí com o seu lançamento, né? Muito obrigada. Porque a gente passou aí por uns momentos bons, né, juntas, Sim. e agora ver o seu crescimento e lançando aí o seu trabalho é muito gratificante para a gente que esteve junto, que te acompanhou até aqui. Ah, que E eu espero linda. que aí no seu programa, né, nos próximos episódios aí, Muito obrigada. Amanhã eu tô aqui de volta. e eu vou estar aqui acompanhando você. Brigadão, brigadão mesmo. Obrigada pelo carinho. E aí, daqui a pouco tem que estar em Cascavel, pra gente se... Cascavel não, né? É em Turvo, né? Pra gente se ver. Brigadão, Vai Anne. ter que vir. Né? Agora eu tô viajadeira, menina. Você não tá sabendo. Eu tô pra tudo quanto é canto. Mas eu tô vendo que você tá muito verdadeira por aí. Eu tô acompanhando teus passos aí. Passeadeira. Mas brigadão mesmo, viu? Então, amanhã eu te aguardo aqui. Aguardo todo mundo também. E para aprender um pouquinho sobre as estratégias para ter uma imagem valorizada. Vai ser bem legal o bate-papo. Brigadão, E eu vou Anne. estar até amanhã. Tá bom, brigadão. Beijo grande. Até amanhã, então. Beijo, até. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Espero vocês todos amanhã e espero que tenham gostado. Me manda lá no direct o que vocês acharam, tá bom? Grande beijo para vocês.